Então, boa noite novamente a todos. Vamos fazer a prece, né, para nós darmos início, então, aos estudos. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos amparam sempre, Deus nosso Pai, Maria de Nazaré, mentora desta casa, nosso Espírito protetor, aquele que nos acompanha, que nos conhece tão profundamente e que sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Nós pedimos, Senhor Jesus, o teu auxílio e o auxílio de todas as forças do bem, para que nós percebamos as energias saudáveis envolvendo o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, nosso sentimento, evocando em nós o que temos de melhor, para que possamos externalizar na nossa convivência com os nossos irmãos os bons sentimentos que nos movem, os bons pensamentos que já gravitam em nossa mente. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitar os ensinamentos que o nosso companheiro César nos trouxe através da médium e podermos viver com um pouco mais de harmonia, um pouco mais conscientes, um pouco mais convictos da necessidade do bem em nossas vidas, da superioridade do bem, para que todos possamos então conquistar a saúde mental, emocional e física, Senhor. Que a luz do Teu amor nos envolva, nos proteja, assim também a todos que fazem parte do livro, que todos, sem exceção, sintam a presença do Teu amor a lhes envolver, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então começar, né? Nós deixamos aqui damos o nosso abraço ao pessoal que está no Facebook nos acompanhando, tá? Todos que lá estão estudando conosco. Também quem estiver aí no YouTube, né? Também receba o nosso abraço. Possamos estar juntos aí, né? Durante esse estudo. Quem estiver acompanhando o material gravado também, né? Que Deus o abençoe. Vamos lá então, né? Vamos começar. Tá dando para ouvir bem? O pessoal que está no Facebook aí, tá dando para ouvir bem? Só dar uma verificada aqui se está tudo ok. Então tá jóia. Então vamos lá, né? Bom, nós estamos no capítulo 23, a petição, né? Que o Antero, né, junto com outros Mateus, outros espíritos amigos, estão aqui na fortaleza, né? Onde os espíritos ligados a Solange, né? Onde eles se acomodam ali na vida espiritual, né? Na região do umbral, logicamente, né, pessoal? E eles estão numa missão, né? Que o Eduardo, que é um dos jovens que está acompanhando aqui, ele não sabe exatamente ainda o que eles vão fazer, né? Mas os espíritos mais elevados, eles sabem, né? E estão justamente guiando essa expedição aí, tá? Então vamos lá. Começar daqui. A petição. Quando a reunião estava quase no final, aquela reunião que uma espécie de governador ou rei ali do local, né? Ele estava atendendo algumas petições que as pessoas estavam fazendo, né? Pessoas que estão no umbral e que queriam muitas vezes vingança contra alguém que está na Terra por tê-la prejudicado, né? Eu expliquei isso, nós conversamos na semana passada, né?
Alguém que se sentiu prejudicado vai fazer um pedido lá na região do umbral, nessas organizações voltadas ao mal, pedindo ajuda para prejudicar uma pessoa que esteja na Terra, por exemplo, né? E eles analisam e se acharem que realmente a pessoa foi prejudicada, então eles mandam um grupo para ajudar na vingança, né? Só que a pessoa que foi pedir essa ajuda, ela passa também a ter que colaborar nos outros casos, nos outros casos de vingança, né? Que essa cooperativa do mal acaba produzindo, vamos dizer assim, né? Então é algo muito ruim, né? É algo que não é de forma alguma saudável, né? Extremamente prejudicial para todos aqueles que se vinculam a essas organizações, né? Tá? Então, quando a reunião estava quase no final, Antero, Levi, Mateus e Eduardo se acercaram, causando curiosidade nos que estavam mais próximos. Nesse momento, grande parte do pessoal já se dispersara. Olhando para o assistente, o poderoso chefe indagou: quem são eles? O chefão lá, né? Ele se aproximando, ele perguntou: quem são eles? Né? Ignoro, senhor. Nunca os vi por estas bandas, respondeu constrangido pela sua ignorância. Aproximando-se, Antero dirigiu-se a ele com serena humildade: senhor, aqui estamos movidos pelas melhores intenções de ajudar o próximo. Trazemos uma petição em favor de uma certa jovem, cujo processo está em suas mãos. Né? Então, um espírito como o Antero, um espírito de luz, né? Sabedoria, de luz, de amor, né? Ele está diante de um chefão ali, na região espiritual inferior, no umbral, mas ele se apresenta com toda humildade, né? E fala como quem estivesse mesmo diante de um poderoso na Terra, né? Ele fala com toda humildade, né? É uma característica dos espíritos de luz. Elas não se incomodam de serem humildes perante aqueles que estejam presunçosos ou arrogantes, né? Achando que são superiores aos outros, né? Esses seres humildes, esses seres de luz, eles não se importam de praticar a humildade, né? É isso justamente que caracteriza o espírito superior, né? Então, ele se aproximou, né? De forma bastante humilde aqui, né? Senhor, aqui estamos movidos pelas melhores intenções de ajudar o próximo. Trazemos uma petição em favor de uma certa jovem, cujo processo está em suas mãos. De quem se trata? Com delicadeza, o mensageiro do bem esclareceu. Trata-se da jovem Solange, que se encontra sob forte esquema de segurança sob suas ordens. Colérico, o chefe bradou: basta! Como ousa vir aqui suplicar-me algo em benefício daquela criatura infame? Né? Porque de tempos em tempos devia aparecer alguém, né? De tempos em tempos devia aparecer alguém suplicando em benefício de uma certa pessoa, de alguém que está sob o domínio dessa instituição, dessa organização. Né? Não devia ser coisa tão incomum assim. Isso demonstra essa política, vamos dizer assim, como é que a gente diria, né? Dessa comunicação que existe entre os espíritos do bem e os chefes, e essas falanges voltadas ao mal. Né? Que deve haver frequentemente essas conversas assim, né? E tanto que o chefão ali, ele não demonstrou tanta estranheza pelo fato do Antero falar que estava ali movido pelas melhores intenções de ajudar o próximo. Olha, eles estão ali no meio do umbral, promovendo justiça com as próprias mãos, vingança. Então chega alguém falando que está movido pelos melhores propósitos de ajudar o próximo, já é uma coisa diferente, né? Mas ele não demonstrou muita estranheza com isso.
O que ele ficou colérico foi o fato da pessoa que eles estavam querendo ajudar ser a Solange. Aí sim, aí que ele ficou colérico, né? Como é que vocês ousam, né? Vim pedir, né, suplicar-me algo em benefício daquela criatura infame, né? Poderoso Sucarno, Sucarno é esse chefão aí, né? Poderoso Sucarno, aqui estamos em nome de alguém que nunca o esqueceu e que almeja poder abraçá-lo um dia. Quem? Você vê que coisa, né? Os espíritos já aí jogaram verde aí, né? Que era o objetivo deles, na verdade. Então estão falando de alguém, agora não estão mais se referindo a Solange, mas estão falando assim, nós estamos aqui em nome de alguém que nunca o esqueceu. Nunca o esqueceu quem? O Sucarno, né? Então agora já não é só a Solange, agora eles estão ali em nome dessa pessoa que nunca esqueceu o Sucarno, né? Alguém que fez parte da vida dele, né? E que almeja poder abraçá-lo um dia, né? Então o espírito amigo ele está jogando essa possibilidade aí, né? Que esse espírito está aí, está por aí, guarda a esperança de vê-lo e poder abraçá-lo, né? Então ele perguntou, quem? Aí o espírito amigo respondeu, a nobre Berenice. Berenice era aquele espírito de muita luz, quando eles estavam para sair para essa expedição, aquele espírito que fez a prece junto com eles, aquela senhora de muita luz, de uma condição muito superior, né? E que não estava com eles ali pessoalmente, né? Mais fisicamente, se a gente pode dizer isso assim, né? Talvez esteja ali mais mentalmente acompanhando tudo, né? Mas não estava ali visivelmente, né? Com expressão de incredulidade, ele berrou, impossível! Né? Com expressão de incredulidade, né? Porque esses espíritos, muitas vezes eles se afundam tanto no ódio, né? Eles se afundam tanto eles se afundam tanto na vingança, né? Em tanta coisa ruim que eles não acham que eles têm mais jeito, né? E nem que que as pessoas não se preocupam mais com eles, né? Eles acham que eles não têm mais jeito, que são caso perdido já, né? Que os familiares já esqueceram deles, né? Então, por isso que ele falou com expressão de incredulidade, né? Impossível, né? É verdade, Senhor. Aí ele falou, não vejo essa mulher há séculos. Como sabem o seu nome? Quer dizer, foi uma surpresa para ele, né? Alguém ter trazido esse nome. Como é que você sabe o nome dela? Faz séculos que ele não vê essa mulher. Quem será essa mulher, né? E é uma realidade, porque às vezes o espírito pode permanecer nessas zonas de sofrimento, pode permanecer nessas zonas umbralinas por séculos mesmo, tá? Fugindo a oportunidade de reencarnar. Porque ele sabe que quando for reencarnar, ele vai entrar em contato não apenas com a experiência física, né? Com a oportunidade da reencarnação da matéria, da família, mas ele vai entrar em contato também com a necessidade de reparação, com a necessidade de expiação. Porque imagina, um chefe de uma falange como essa já fez mal para muita gente. Foram milhares já de casos que eles se envolveram, que eles aplicaram a justiça deles. Então eles acabam ficando com muito medo de fazer o caminho de volta, a Deus, né? Vamos dizer assim, o caminho de volta à virtude, à humildade. E é um caminho difícil esse, o caminho de volta, porque tem que passar por todas as fases que fizeram a gente regredir, vamos dizer assim. A gente tem que passar por todas as fases
né, no caminho de volta. Então a gente acaba tendo que topar com a colheita de tudo aquilo que a gente semeou, né? A vantagem é que a coisa boa é que Deus nos permite pagar em prestações aquilo que a gente comprou, aquilo que a gente fez de uma forma por atacado, vamos dizer assim, aquilo que a gente comprou em abundância, né? Deus nos faz pagar em suaves prestações, né? Às vezes nem tão suaves assim, né? Mas faz a gente pagar parcelado, né? Né, Cláudia? Então, graças a Deus, né? Então, assim, também não é nada impossível, né? Fazer o caminho de volta. Só que é o caminho que tem que passar pela humildade, né? A busca pelo perdão dos outros. Aí tem uma série de coisas que a gente tem medo, né? De fazer esse caminho de volta aí, né? Tá? Eu tô aqui vendo as meninas aqui, a Maria, a Cláudia, a Wanda, a Tânia, a Andréia, a C. Rosendo, a Rossana. Tá, um beijão, tá, pessoal? Tô vendo vocês aqui. Não tinha dado ainda mandar um beijo para vocês aí. Então vamos lá. E mais o pessoal que ainda não deu o alôzinho aí, mas a Margarida também, né? Mais quem estiver aí. Então vamos lá. Não vejo essa mulher há séculos. Como sabe o seu nome? Estivemos com ela, é nossa amiga e preocupa-se muito com o Senhor. Né? Então demonstrando a intimidade aí, né? O Espírito... Quem que falou isso aqui? Foi o... Acho que foi o Levi, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver quem que falou isso aqui que eu acabei perdendo. Ah, não, o Antero, né? Foi o Antero quem disse isso. Tá? Sukarno pareceu titubear por alguns segundos, atingido nas fibras mais profundas. Contudo, não querendo demonstrar fragilidade perante seus subordinados, ele indagou após alguns momentos de reflexão. Quer dizer, ele ficou mexido ali, né? Ele deu uma balançada, né? Porque às vezes um nome desse, né? Um nome desse traz tantas recordações, né? Traz tantas emoções, traz tanto conteúdo por detrás, né? Que mexeu com ele, né? Só dele ter citado o nome dela, né? Mas aí ele indagou. Afinal, o que deseja? Aquela criatura a quem protege prejudicou muita gente, e mesmo que eu me retirasse, existem muitos outros credores que não lhe darão tréguas. Né? Então, assim, é uma verdade, né? Ele está falando porque ele sabe que mesmo que ele se ausente do propósito de prejudicá-la, vamos dizer assim, muitas outras pessoas foram prejudicadas. Então, elas continuariam esse trabalho de vingança. Esse trabalho de vingança, né? Elas continuariam. Sabemos disso, Senhor. Solicitamos apenas que não se empenhe pessoalmente no caso. Né? Então, assim, é interessante esses diálogos, né? Quer dizer, os espíritos amigos falam, olha, nós sabemos que a vingança continuaria mesmo sem você continuar aí se empenhando, né? Mas se você pelo menos não se envolver pessoalmente nesse caso, porque na verdade, pessoal, eles estavam tentando ajudar o Sukarno, né? Estavam tentando ajudar a Solange também. Mas ele é um espírito que há séculos estava nesse processo aí voltado para o mal. Então é uma entidade
que havia muito interesse do plano espiritual em ajudar. É isso que a gente vai percebendo, né? Essa nobre Berenice, esse espírito de luz, ela provavelmente há muito tempo que ela estava tentando ajudá-lo. E agora surgiu a possibilidade, né? Então ela deve ter se empenhado muito para que isso acontecesse, né? Então, se ele não se empenha no caso, né? Se ele dá uma trégua ali, permite muitas vezes que eles possam ir trabalhando ele até no sentido de ajudá-lo, né? E na verdade o que eles queriam aqui era falar o nome dela, né? Eles queriam falar o nome da Berenice para ele, né? É como se fosse uma sementinha que eles estavam jogando aí sobre ele, né? Bem, se é só isso que deseja, vou pensar. Advirto, no entanto, que será inútil. A lei está em andamento e o infame deverá pagar. Né? O infame é porque a Solange, na verdade, é no espírito masculino, é chamado Osmar, né? Então ele só está advertindo aqui porque a lei está em andamento. É interessante falar em nome da lei, né? A lei está em andamento, né? É sinal que ele conhece a lei, né? Só que o problema é que esses espíritos falam em nome da lei, só que como se eles tivessem que ser dos cobradores dessa lei. Eles não têm que ser, né? Os cobradores dessa lei. Essa lei de justiça pertence a Deus, né? A lei está em andamento, né? Mas não precisa que nós façamos justiça com as próprias mãos, né? Curvando a cabeça, Antero assentiu. Não ignoramos, Sukarno, essa verdade. Todavia, desejamos obter uma moratória, de forma que Solange tenha mais tempo para saldar seus débitos, em condições diferentes, menos dolorosas. Né? Que eles estão pedindo uma moratória, né, para que ela possa pagar, se fortalecer um pouco para pagar de uma outra forma, não em situação tão dolorosa, né? Que é uma coisa às vezes que os espíritos pedem, essas moratórias, porque isso dá tempo deles ajudarem a pessoa a se fortalecer, né? Teve uma fase na minha vida que estava sob bastante pressão espiritual, né? E aí houve um afastamento dos espíritos mais renitentes no mal, né? Aí eu recebi até uma mensagem que um espírito amigo me falava isso, né? Falou, olha, os espíritos mais renitentes no mal foram afastados temporariamente, né? Mas isso para dar tempo da gente se recompor, para dar tempo da gente se fortalecer, né? Depois voltaram esses espíritos, só que aí já pegava a gente mais fortalecido, né? De certo modo. Então aqui no caso é mais ou menos isso que eles estão querendo, né? Para ajudar a Solange e também acabar ajudando ele, né? O Sukarno, né? Que ousadia! Invadir meus domínios para suplicar-me algo. Volto a advertir, porém, que não mexa com o meu pessoal. Temos perdido muita gente, colaboradores valiosos, e não vou tolerar interferências indébitas. Né? Então, ele já estava percebendo, né, que estavam sumindo colaboradores deles, né, que estavam sendo levados à casa espírita, sendo doutrinados. Então, ele já estava percebendo que isso tudo estava ocorrendo e já estava contrariado com a situação, né? Sem se comprometer, o emissário do bem calou-se. Com um gesto, o poderoso chefe deu por encerrada a entrevista e os nossos amigos se afastaram. Né? Então, né, essa diplomacia, né, é como se fosse uma missão diplomática. Né? É como se fosse, ok, Vilma, um abraço. É como se fosse uma missão diplomática. Você sabe que você vai para um país
complicado, que você não está com relações muito boas diplomaticamente, vamos dizer assim, né? Mas você vai para esse país, conversa, lá tem uma conversa meio complicada de presidente a presidente, né? Não é exatamente o caso aqui, mas é parecido com isso, né? Você perde algumas concessões, você faz outras, né? Tenta negociar a coisa lá, né? É mais ou menos isso, né? É. Mas existe vamos dizer assim, a gente vê aqui que existe é, como é que, não sei se o termo é cordialidade, não sei se a gente pode dizer cordialidade aqui, né? Mas existe um mínimo de comunicação, não é? Não é? Existe um mínimo de comunicação. Eles puderam chegar, não existe uma batalha entre o bem e o mal, de certo modo, não é? Mas eles foram nessa missão secreta ali, foram camuflados, apagaram sua luz, foram lá, esperaram a hora e aí conversaram falando qual era o motivo da presença deles, né? Com aquela pessoa que poderia, né, ajudá-los no propósito deles, né? Mas houve pelo menos alguma comunicação, né? Isso já é uma coisa importante. Quando o grupo retornou, reunimos-nos para dialogar. Fora uma experiência única para nós e extremamente interessante. Estávamos cheios de indagações. Betão iniciou perguntando: nota-se que Sukarno considera-se um verdadeiro rei e que todos se curvam ante suas ordens. Como pode ser isso? E a soberana justiça de Deus? Né? O Betão perguntando, né? Como é que pode, né, Deus permitir que uma pessoa se julgue um verdadeiro rei ali no umbral? Né? E a soberana justiça de Deus? Onde é que fica, né? Com um olhar compassivo, Antero ponderou, né? Compreendo o que está pensando, meu amigo. É doloroso ver outros seres irmãos nossos rastejando perante alguém que se utiliza do poder e da força para escravizar, ferir, torturar. Então é justa o espanto do Betão, né? Muitas pessoas se perguntam: como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite aquilo? Que os espíritos infelizes possam obsediar alguém, possam interferir na matéria, até na saúde das pessoas. Como é que pode isso, né? Mas veja bem, pessoal, aqui nós estamos falando em pessoas que se arrojam em justiceiros, pessoas que se arrojam em aplicadores da justiça, né? Então, eles não fazem isso com a aprovação de Deus. Eles fazem isso por desejo próprio. Ah, mas como é que Deus permite? Ora, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Cabe a nós aprendermos a usá-lo. Se nós estamos usando o livre-arbítrio para ferir os outros, para aplicar a justiça de uma forma arbitrária, nós teremos que arcar com isso. Quantos juízes na Terra agem assim também? Não vendem sentenças, não, né? Não acabam se envolvendo, às vezes até com quadrilhas. A gente ouve, às vezes, o juiz tal foi preso. Né? Então, também são pessoas que estão em nome da justiça material aqui, né? Mas também estão usando o livre-arbítrio e se deixando levar pelas correntes do mal, né? Pelas correntes da insensatez, né? No plano espiritual também acontece isso, né? No plano espiritual também acontece isso. Às vezes inteligências poderosas acabam se colocando no nome, em nome do governo do mundo, né? Como se eles fossem justamente os credenciados a exercerem essa justiça em nome do governo do mundo, né? Então, isso é uma presunção, né? Quando a pessoa se presume nessa condição. Quem de nós teria essa condição? Nenhum de nós, né? Mas mesmo assim,
Mesmo assim, Deus utiliza até os nossos erros como uma função útil. Né? Então, até esses seres que estão se julgando nessa condição de julgar, que estão se achando na condição de julgar nas regiões do umbral, acabam sendo úteis, né? De uma certa maneira. A gente vê isso no livro, muito claramente no livro Ação e Reação, do André Luiz. Tá? Então, eles acabam funcionando como controladores dessa justiça bem complicada, vamos dizer assim, nas regiões do umbral, enquanto quiserem permanecer nessa condição. Porque quando quiserem sair disso, sairão. E ocuparão outros níveis. O André Luiz até ele questiona isso. Nossa, mas como isso? Nós estamos servindo, né, de alguma forma nessas regiões. Como? Como é que Deus está se utilizando deles? É que Deus se utiliza até dos nossos erros para gerar evolução para alguém, né? A questão é essa. Aí o Druso que está ensinando o André Luiz, ele fala assim, olha, a minhoca também serve a Deus. Vamos dizer assim. A minhoca também serve a Deus. Como é que ela serve a Deus? Se alimentando da terra lá, rastejando na terra. Ela está servindo a Deus, não está servindo a Deus? Tá. Né? No nível evolutivo dela, mas está servindo a Deus. Está produzindo humus, né? Tá. Então, pessoal, é mais ou menos assim. Se a gente quer servir a Deus, vamos dizer assim, fazendo mal, nós acabamos de algum modo, não que Deus queira que a gente faça o mal, pelo amor de Deus, né, pessoal? Deus não quer que a gente faça o mal. Mas se nós estamos supostamente aplicando uma justiça nos outros, né, a gente faz os outros, na verdade, evoluírem. Nós acabamos nos complicando. A gente faz os outros pagarem as penas que eles precisam pagar, só que nós vamos nos complicando. Deus não quer isso. Mas enquanto eu quero exercer esse papel, a justiça divina acaba me utilizando na minha insensatez, no sentido de provocar a melhora dos outros. Né? Então, mas é um pensamento totalmente errado. Né? Nós não devemos... Você vê alguém sofrendo, fala, eu vou ajudar essa pessoa a evoluir, então eu vou fazer ela sofrer mais ainda para ela evoluir mais rápido. Está errado. Nós temos que pensar em aliviar o sofrimento do próximo. Temos que pensar em socorrê-lo. Né? Temos que pensar em ajudá-lo. Né? A caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Né? Então não devemos pensar, quanto mais sofrimento eu gerar para alguém, a pessoa vai evoluir mais rápido. Né? De forma alguma. Né? É um pensamento equivocado esse. Né? Mas enquanto nós quisermos fazer o mal, de alguma forma a vida estará se aproveitando até mesmo dos nossos erros, né, para produzir um bem para alguém. Né? Então é interessante, né, que a vida acaba aproveitando tudo, na verdade, né? E acaba reciclando tudo também. Né? Então, os jovens presentes concordamos em uníssono. Após uma pausa, o generoso mentor prosseguiu. Contudo, devemos lembrar que não existem injustiças sobre as leis do Criador. Cada um encontra aquilo que procura. Aqueles infelizes companheiros não estariam em situação tão degradante se merecessem outra coisa. Então, olha aqui, está confirmando aquilo que eu estava falando. Aquelas pessoas que foram fazer petições, aquela mulher que que havia tido uma vida desregrada aqui na Terra e que ele falou que então ela serviria lá no umbral lá como prostituta, ia ser encaminhada lá para ambientes onde ela seria prostituta lá no umbral, né? Então aqui se aplica o que o Espírito está falando. Fala, olha, ninguém está sendo injustiçado, ninguém está sendo objeto de uma injustiça. Cada um procura aquilo, cada um acha aquilo que procura, né? Então, aqueles infelizes companheiros não estariam em situação tão degradante se merecessem outra coisa.
né? Então todos que foram parar no umbral ali, eles não foram à toa. Eles foram porque cultivaram inúmeros equívocos, ilusões, erros deliberados, né? Que acabou sintonizando-os àquele ambiente. Então não houve injustiça. Acabaram se sintonizando com aqueles, com Sukarno e com aquela corte toda ali de espíritos levianos, né? Então a lei divina, ela não falha, né? Onde nós colocamos nosso coração, aí estará o nosso tesouro, né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas, né? Então é isso aí. A Margarida, temos que ser um bálsamo para aliviar as dores dos outros, tratando assim das nossas. Verdade, né? É isso mesmo, tá? Então, continuando, né? Sukarno apenas se utiliza da lei de causa e efeito, que conhece muito bem. Ó, você viu? O Sukarno apenas se utiliza da lei de causa e efeito, que conhece muito bem. O espírito está ali. A gente acha que o espírito chefe do umbral lá é um espírito ignorante. Não é nada. Conhece a reencarnação, lei de causa e efeito, a existência de Deus, conhece, né? Comunicação com os espíritos, conhece tudo. Fala, mas como é que ele está ali então? É sinal que só conhecer isso aqui não adianta, pessoal. Né? É preciso, acima de tudo, termos amor no nosso coração, que nos predispõe ao perdão. Quantos espíritos de uma grande condição, quantos espíritos com uma grande condição, somente porque não perdoaram, acabam ficando como obsessores no umbral durante um longo período. Porque sofreram e não conseguiram perdoar. São espíritos de luz, mas não conseguiram perdoar. E talvez se acontecesse conosco o que aconteceu com eles, talvez nós também não conseguiríamos perdoar. Né? Mas aí quando consegue, passa uns anos no umbral lá, passa umas décadas, quando consegue perdoar, quando consegue elevar o pensamento em oração e começa a exercitar aquele perdão, às vezes aquela pessoa que o prejudicou, né? Aí muda, recebe ajuda e tudo muda. Daqui a pouco está ajudando os espíritos de luz. A gente vê isso na obra do André Luiz, no livro Libertação, que inclusive tem um caso parecido com esse que a gente está analisando aqui, né? Da Margarida, lá do Gregório, tá? Bem interessante, né? O Libertação, né? Então, a gente separa muito os bons e os maus, né? Como se no umbral só tem gente má. E lá no centro só tem gente boa. Tô brincando, né? A gente separa os bons e os maus. Nós somos esses seres bons e maus, pessoal. E somos esses seres bons e maus dentro de nós mesmos. Né? Quando a gente quer ser bom, a gente é bom. E quando a gente quer ser ruim também, sai de baixo. Que haja ruindade, né? Antigamente o pensamento maniqueísta, né, é uma das vertentes da filosofia que mais apregoou essa separação aí entre bons e maus, né? Então você já sabe, quando a gente estiver separando muito, assim, definitivamente bons e maus, a gente está dando apenas sequência a um pensamento maniqueísta, né? Isso tem nome, né? Na verdade a gente vai chegando à conclusão que o bem e o mal são expressões ainda do nosso lado superior e do nosso lado inferior. O nosso lado luz e o nosso lado sombra. Que concorrem os dois ainda, viu? A gente tem que harmonizar esses dois lados aí, né? O ego e o self, né? Mas isso está dentro de nós, né? Nós temos o anjo potencial. Nós também somos um demônio quando a gente quer, né? E quantas vezes já não estivemos no umbral, junto com essas quadrilhas, né? Vai saber, né, pessoal? Então, Sukarno apenas se utiliza da lei de causa e efeito, que conhece muito bem, arvorando-se instrumento de Deus. Portanto, aquelas entidades que lá estão apenas recebem o que merecem pelos atos praticados. Bastaria que desejassem melhorar, que elevassem o pensamento ao Criador, para que a sua situação mudasse radicalmente.
Aí tanto aquelas almas mais ingênuas, né? Entre aspas, né? Mas aquelas almas mais fracas, mais débeis ali que chegaram no umbral, quanto essas mentes poderosas, ambos, se elevasse o pensamento, né? Se abrisse o coração, todas essas é, seriam muito beneficiadas, né? E enquanto a gente está fazendo esses estudos, pessoal, muitos irmãos estão sendo ajudados, viu? Tenhamos essa, tenhamos essa certeza, essa compreensão, né? Muitos irmãos estão sendo ajudados. Alguns que estão próximos a nós, que formam assembleia em torno de nós, que a gente não vê, a não ser as pessoas que têm mediunidade, né, para ver espíritos. A gente pode sentir, né? Esses muitos que estão em torno de nós, às vezes você está num apartamento, mas o apartamento está lá, rodeado de espíritos de luz, acompanhando os estudos, e também rodeado de um monte de espíritos sofredores, que vão sendo ajudados, pessoal. Tá? Não fiquem com medo, não. E vão sendo ajudados. É que onde se acende uma luz, aqueles que estão padecendo, eles são encaminhados, né? Assim também, nós estamos transmitindo pela internet, todo mundo que está ligado está ajudando esses espíritos sofredores. E isso acaba sendo transmitido não apenas para vocês que estão em casa ou no ambiente de trabalho, mas acaba sendo transmitido para as próprias regiões do umbral, pessoal. Nós sabemos disso, os espíritos transmitem programações, como que colocando telões, onde eles podem ver e ouvir. Ué, aqui na Terra a gente não faz isso? Vai ter um jogo lá, você coloca um telão, fica lá a multidão lá ouvindo e vendo. Bem, amigos da Rede Globo, aquela história toda, né? Por que que nessas regiões de sofrimento eles não teriam acesso, pela misericórdia dos espíritos amigos, né, que projetam sobre esses lugares, para que eles possam também, refletindo, analisando aquilo que está sendo dito, e quiçá poderem fazer uma prece. Já que é assim, será que é verdade o que o rapaz está falando lá? Será que é verdade mesmo que se a gente elevar o pensamento, em oração nós podemos ser atendidos? Será que mesmo, tem parentes mesmo nos esperando? Será que continuam lembrando da gente? Será que estão vivos? Muitas vezes nem pensa que eles também estão vivos, né? Então, isso tudo tem um valor muito grande, pessoal, tá? Né? Tem um valor muito grande. Toda vez que nós fazemos um estudo, um grupo de estudo, uma transmissão como essa, né? É uma coisa muito séria, né? Eu estava aqui, eu estou falando até meio emocionado, porque eu estava aqui no começo aqui, sentindo uma pressão muito violenta aqui. E eu percebi que era das presenças de necessitados, né? E fui percebendo também que foi melhorando, assim, foi aliviando, né? Talvez, né, pelo que a gente foi falando, né, e pela ajuda espiritual, eles foram sendo socorridos, né, estão sendo socorridos, né? Então, é algo muito sério, né? Por isso que a gente tem que ver para esses trabalhos preparados, né? Ler alguma coisa, fazer uma prece, um evangelho com antecedência. A gente tem que vir para esses trabalhos, não importa a distância, não importa o país em que esteja, você está ligado a isso, pensa assim, olha, eu vou me ligar agora ao momento em que nós vamos ajudar. Todos nós juntos vamos formar uma corrente de amor, de esclarecimento, e vamos vibrar pelo planeta, pelas regiões do umbral, pelo Sukarno aqui, pelos espíritos que estão junto com ele, por essa organização, né? Para aliviarmos o sofrimento, né, em torno do planeta, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mas isso, Sukarno, também não deve
e não deverá pagar por tudo o que tem feito? Alguém perguntou, né? Sem dúvida, o poder existirá enquanto o Senhor permitir, né? Então Deus permite. Deus permite que se mantenham, Deus permite que se mantenham, né, nessa posição de poder lá no umbral por um tempo determinado. A coisa não é assim também, vai ficar indefinidamente, né? Ninguém vai ficar indefinidamente, né, nessa condição, porque todos estamos evoluindo, ninguém vai ficar paralisado no tempo, por mais que queira. Às vezes o espírito quer, mas chega uma hora que Deus dá um basta, né? Tem aquele familiar que começa, que vai planejando a reencarnação, né, do Sukarno, por exemplo, ou de qualquer outro espírito, aquele familiar de muita luz, por exemplo, a Berenice aqui, ela vai planejando, aí vai executando esse planejamento e tal, até a hora que dá certo. E o espírito vai desanimando também, vai se cansando, porque a gente vai se cansando do mal também, pessoal. A gente, ainda bem, né? O mal é tão ruim que a gente vai se cansando de fazer o mal, né? É diferente do bem. O bem, quanto mais a gente faça, mais a gente vai gostando de fazer o bem. O mal, não. O mal, quanto mais você faz o mal, mais você vai se cansando. Chega uma hora que você não aguenta mais de tanto fazer o mal. O bem é diferente, né? Você começa a pegar gosto de fazer o bem. E aquilo vai gerando saúde, leveza, alegria, bem-estar, harmonia, amizade, né? Conhecimento, trabalho. Isso tudo não tem fim, né? A gente vai evoluindo, vai gostando da coisa. Agora o mal tem fim. Essa é a diferença. O mal tem fim. É um caminho que tem um ponto final. Chega uma hora que não existe um basta. A gente cansa, a gente não aguenta mais. É a hora que a gente se ajoelha e fala, Senhor Deus, por favor, me ajude. Não aguento mais. Deus fez isso justamente para que a gente não continuasse num caminho que levaria à autodestruição, levaria ao aniquilamento, né? Então, todos nós vamos evoluir fatalmente, né? É o único caminho. O único caminho que nós temos pela frente. O resto é caminho sem continuidade. É estrada sem continuação. Entendeu? Né? O único caminho que temos é a evolução. É subir, né? Então, o Sukarno não deve também pagar por tudo o que tem feito? Sem dúvida. O poder existirá enquanto o Senhor permitir. Desde que Sukarno não aceite sua culpa, estará bem entre aspas, tá? Não está entre aspas aqui, mas eu coloquei. Estará bem entre aspas, né? Do ponto de vista dele, tá? Do ponto de vista dele. Enquanto a culpa, enquanto o remorso não bateu ali, ele fica relativamente bem. Mas chega uma hora que a ficha cai. Chega uma hora que a pessoa começa a avaliar o montante de equívocos, né? E chega uma hora que não suporta mais lidar com isso, né? No dia em que consentir que o remorso se instale, começa o processo de resgate. Então, enquanto o espírito está cheio de energia, cheio de ódio, cheio de... né? Aí ele vai, ele quer prejudicar, ele quer fazer acontecer, e vai e fica fazendo. Mas aí começa a bater aquele cansaço, depois de muito fazer coisas negativas, aí ele começa a ter momentos já de depressão, de angústia, de cansaço, desânimo. Aí começa a abrir espaço para uma reflexão. Mas será que era isso que eu tinha que estar fazendo? Será que não tem coisa melhor para eu fazer? Por que eu estou aqui? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Por que eu fiz isso? Aí começa os porquês, aí começa a abrir espaço para o remorso. Começa a abrir espaço para a reflexão mais profunda. E aí que ele começa, né, a viver o seu drama de reforma interior, né? Os espíritos geralmente aproveitam, os espíritos ficam ali esperando, às vezes décadas ficam esperando ali uma faísquinha ali de remorso,
uma aberturinha de cansaço, de desânimo. Aí com os primeiros sinais de cansaço, desânimo, remorso, eles já vão lá, aproveitam já e dão um jeito de tirar a pessoa dali. Através de ajudas como essa que a gente está vendo aqui. Cita o nome de alguém, cita, né? Aí a pessoa já fica com aquilo também. Olha, fulana, Berenice. Mas será que ela está viva? Onde é que ela está? Não sei o quê. Aí já fica aquilo fermentando na cabeça do espírito, né? Até chegar a hora de poder ajudá-lo, né? Mas eu estou adiantando a história aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar adiantando, né? Então, ele sabe disso. Por essa razão que as entidades vinculadas ao mal não se permitem lembrar do pretérito, do passado. Passam, inclusive, por um processo de esquecimento que bloqueia as lembranças do mal que praticaram a outrem. Uma coisa que acontece mesmo, né? Os espíritos que ficam muito tempo aí em processo de vingança, eles passam por procedimentos de bloqueio, passam por especialistas no plano espiritual inferior, né? Processos de bloqueio das lembranças. Para que bloqueio das lembranças? Lembranças do que ele fez. Para que ele prossiga fazendo mal. Porque aquilo, a lembrança constante do que a pessoa teria feito no passado, provocaria um enfraquecimento da força de fazer o mal no presente, né? Vamos dizer assim. Então, para que eles continuem firmes no propósito de se vingar, eles precisam esquecer do que eles já fizeram, né? Para daí continuar acusando o outro, né? Para continuar punindo os outros e não a si próprios, né? Mas isso é sempre precário, não dura para sempre, né? Recordam tão somente o mal que receberam. Lembranças essas que utilizam nas ações de vingança. É uma característica. Então eles bloqueiam o que fizeram e se recordam apenas do que sofreram. A gente também faz isso, né? Quando a gente se julga vítima, a gente procura só lembrar do que a gente sofreu, né? O que a gente fez para os outros, a gente não... Muitas vezes a gente esquece, a gente quer esquecer, né? E por isso que também acontece, né? Do espírito num processo de vingança, se comunicar, às vezes um espírito que está muito ali renitente, muito fortalecido na vingança, né? Muito ódio de uma determinada pessoa que ele está perseguindo, que no passado essa pessoa tenha prejudicado ele, né? A gente usa o recurso da regressão, né? A gente usa o recurso de levar o espírito que está incorporado no médium, né? Levar o espírito intimamente, psicologicamente, a visualizar o que ele tinha feito antes de ter sofrido o que ele sofreu. Então a gente vai meio que desbloqueando essas recordações para que ele entre em contato com o seu sentimento. Porque na medida que ele vê que ele fez pior até do que o que ele recebeu, aí ele sente o remorso bater. Às vezes vai às lágrimas, chora, né? E vê, puxa, o que eu fiz foi muito pior do que ele fez para mim. Mas ele tinha esquecido, né? Então a gente tenta lembrá-lo para que ele seja realmente justo. Porque a justiça não pode ser unilateral. Eu só vejo o que eu sofri e eu não vejo nada do que eu fiz. Então, quando a pessoa está muito querendo cobrar o outro, aí Deus permite que a gente faça isso, né? Que a gente ajude a pessoa a lembrar, então, do que ela fez também para o outro. Então, a gente equilibra o senso de justiça da pessoa. E como isso é algo que a pessoa tendo inteligência, ela consegue entender facilmente, nós temos um senso de justiça instalados dentro de nós, né? A não ser que eu esteja vivendo uma patologia mesmo muito séria, né? As minhas funções psíquicas estejam muito deterioradas, né? Mas todos nós temos um senso de justiça. Aí quando o espírito vê que realmente o que ele sofreu não foi nada perante o que ele já tinha feito, aí ele vê que não dá, como é que ele vai continuar se vingando de alguém a quem ele tinha prejudicado antes, inclusive,
né? Que apenas devolveu a ele o que ele tinha feito, né? Então ele geralmente é quando ele muda, né? De atitude mental, né? Emocional, né? Aí as defesas caem, né, Rossano? Por isso que a música é muito importante nesses processos, né? A música, ela ajuda muito a abrir caminho para o remorso, para o choro, porque é diferente até da conversa, do diálogo, o diálogo é mais racional, né? É um processo mais racional, embora os parentes se aproximam, a mãe se aproxima, mas até para a mãe se aproximar, muitas vezes é preciso criar um clima emocional adequado. Então a música ela entra, não é um processo racional, é um processo mais intuitivo, vibratório, né? Então a música faz vibrar o perispírito do comunicante, do obsessor, né? Faz vibrar os seus sentimentos, né? Toca ele de uma forma diferente. E aí muitas vezes é a hora que se aproxima aquele familiar, uma esposa, um filho, uma mãe, uma avó, um avô, um amigo, né? Se aproxima e fala com profundo amor, né? E aí esse amor toca mais ainda, né? Já está naquele clima emocional propício, aí é quando existe aquela mudança mesmo mais radical, né? Então é muito importante isso, né? A música vai mais direto ao coração, né, Margarida? Exatamente. O ritmo fala muito ao corpo, né? A melodia fala ao sentimento e a harmonia fala à inteligência. Muito interessante, né? O ritmo fala ao corpo, a melodia ao sentimento e a harmonia da música à inteligência, né? Então, os três juntos aí têm um efeito interessante, né? No sentido de quando se trata de uma música elevada, né? Então acaba mexendo com o conjunto todo, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Falta um bom trecho aqui para a gente acabar, pessoal. Falta um bom trecho para a gente acabar. Vamos acabar esse capítulo? Vamos acabar? Vocês aguentam mais um pouquinho aí? Vamos acabar o capítulo aqui então, tá? Eu estou indo meio devagar aqui, mas eu vou acelerar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Todos estávamos pensativos ante os esclarecimentos de Antero. É uma pena que depois de tanto esforço não tenhamos obtido o resultado que se esperava, exclamei melancólico, o César, né? O César falou assim, é uma pena que a gente não alcançou o resultado esperado, né? O César, né, falou, né? O César nem tinha ido lá, mas ele falou isso, ele achou que não tinha alcançado o resultado desejado, né? Como assim, indagou Mateus, né? É que a gente, né? Mesmo os espíritos mais, né, lá no plano espiritual, eles também às vezes não têm muita experiência. O César, aqui no caso, não tinha muita experiência, né? Como assim? Indagou Mateus, né? Bem, Sukarno não concordou expressamente com a petição que lhe foi feita pelo grupo, apenas ficou de pensar no assunto. Antero, Levi e Mateus olharam-se e sorriram. Era que os espíritos falaram, que paciência, tem que ter uma paciência, né? Tem que ter uma paciência, né? Senhor, dá-me paciência, né? É hora que os espíritos têm que ter uma paciência com a gente, né? Foi a vez de Levi falar, elucidando. Engano seu, César Augusto. A missão foi coroada de êxito. Quando partimos, nossa finalidade era apenas de ter a ocasião de citar o nome da nobre Berenice. Você vê quanto trabalho, né, gente? Aí a gente pensaria, né? Quanto trabalho apenas para citar um nome, né? Ah, coisa pequena, só citar um nome, né? Coisa pequena, né? Aí que a gente entende o valor da palavra, né? Que Jesus falava, quem semeia, semeia a palavra. Que o reino dos céus é como a sementinha
do grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, né? A menor das sementes, mas uma vez lançada na terra, cresce, se torna uma das maiores das hortaliças, né? Você vê a lição das pequenas coisas, né, pessoal? Então, é quanto trabalho para poder citar uma palavra. Olha a importância da palavra. A importância de um nome. Mas é uma chave que abre uma gaveta, abre um baú de recordações, né? Que abre um monte, uma casa inteira de, né? De conteúdos, né? De lembranças, tal, né? Então, ocasião de citar o nome da nobre Berenice, que ele não vê há séculos, como afirmou, para que Sukarno se lembrasse dela e que o que pode facilitar o restabelecimento do vínculo entre eles, né? Para que haja até uma sintonia mental entre ambos, né? Já que a sintonia é importante sempre, né? Perante nosso assombro, Levi continuou, né? Aqui a gente tem que lembrar também, a gente tem que lembrar também que os espíritos aqui funcionaram como médiums, né? Médiums da Berenice, né? A gente está sempre intermediando alguma coisa, né? Então a Berenice ela não poderia se fazer sensível ali naquela região, provavelmente. Por isso que só foram os espíritos que estavam mais próximos ali, né? Espíritos evoluídos, só que ainda com condição de se fazerem sensíveis, sentidos pelo Sukarno, né? A Berenice está numa condição tão superior, então eles funcionaram praticamente como médiums dela, né? Na verdade, foi mais ou menos isso, né? Perante o Sukarno, né? Perante nosso assombro, Levi continuou. Conseguimos nosso objetivo. Levando-o a recordar-se da figueira, desculpa, figueira não, esquece a figueira, pessoal. Figura materna, tá? Não tem nada a ver com figueira, não. Levando-o a recordar-se da figura materna, colocamos novos pensamentos em sua mente. Vamos plantar um pensamento, né? Vamos plantar uma ideia, né? É como aquele filme A Origem, né? Que você vai plantar uma ideia na mente do outro, né? É uma coisa interessante essa coisa da ideia, né? A gente está sempre criando imagens na mente dos outros, a gente está sempre influenciando o pensamento dos outros, né? E é uma coisa tão reflexa, né, pessoal? É como a gente brinca de vez em quando, né? Você não pense num bolo de chocolate, pessoal, não pense num bolo marronzinho de chocolate, né? Cheio de suspiros, morangos, né? Uma delícia. Mas não pense no bolo de chocolate, né? Então, vocês já pensaram, né? Você vê como é interessante essa coisa de ideia, né? A nossa mente é um espelho, né? Então eles jogaram a palavra Berenice, imediatamente ele já pensou na Berenice. Imediatamente ele já lembrou das coisas, né? Mesmo que ele não quisesse lembrar, ele já lembrou, não tem jeito, né? A nossa mente é assim, né? Aquilo em que a gente se detém, ela passa a refletir, né? Quem fala sobre isso de uma forma muito legal é o Emmanuel, né? Naquele livro Pensamento e Vida, né? Muito bom o livro, inclusive. Então, agora, até contra a sua... Aqui, ó. Agora, até contra a sua vontade... Agora, até contra a sua vontade, deve estar meditando no assunto, recordando imagens e vivências antigas e quase que apagadas, revitalizando-as. Né? Você vê que coisa, né? Então, até contra a vontade dele, ele estaria pensando na Berenice, estaria pensando no passado que tiveram juntos, né? Nela, nas suas características, né? Então, você vê como funciona isso, né? Isso fará com que fique mais propenso a uma ajuda no futuro e, ao mesmo tempo, facilitará as conexões mentais com a mãezinha,
que poderá se aproximar um pouco mais. Mãezinha que deve ser a Berenice, né? É, então, é uma semeadura mesmo. Uma semeadura, ele vai ficar fermentando isso, ele vai ficar pensando, ai, mas será? Como é que ela está? Meu Deus. Vai ficar lembrando e vai ficar alimentando esse pensamento, né? O que facilitaria a ajuda futura. Você vê que os espíritos não têm pressa, né? Às vezes eles agem rápido, né? Rapidamente, porque eles não são acomodados que nem a gente. A gente vai ajudar alguém e fala, ah, então tá, semana que vem eu passo aí, né? Os espíritos, não, amanhã estou indo agora, só se for agora, né? A gente não, já, então tá, mês que vem e tal, se der, né? Mas os espíritos, eles são pacientes, né? Eles não atropelam as coisas, eles sabem, né? Eles sabem produzir a coisa de uma forma ponderada, sábia, né? Eles são muito sábios, são danadinhos, né? Né, Tânia? Os espíritos são danadinhos, né? Ai, ai. Mas muito queridos, né? Então, continuando aqui, né? Ah, que interessante! Exclamou Sheila emocionada. Quanta dor, quanto sofrimento, quantas mágoas podemos perceber nas entrelinhas. Sim, apesar de toda a arrogância e crueldade que apresenta, Sukarno vem há algum tempo demonstrando um certo cansaço. Aí, estão vendo, pessoal? Uma apatia que denotam desejo íntimo de mudança. Sabendo disso, resolvemos aproveitar o ensejo. Estão vendo? Aquilo que a gente estava conversando. Quer dizer que os espíritos, eles ficam esperando, ficam aguardando os primeiros sinais ali de mudança, de renovação, de cansaço, né? Então o Sukarno já estava demonstrando isso, né? É. Tendo Levi feito uma pausa, Antero, demonstrando todo o seu interesse no caso, completou sensibilizado. Vamos aguardar, Deus proverá. Né? Interessante a gente lembrar, a gente perceber aqui, que quando existe um processo que envolve muitos espíritos, que envolve muita gente, que envolve muitos interesses, né? Geralmente tem por detrás desses interesses todos, interesses de espíritos de muita condição, espíritos de muita luz, que estão intercedendo por determinadas pessoas. Por exemplo, a Berenice está intercedendo pelo Sukarno, né? Então, geralmente tem interesses de espíritos que estão vibrando em regiões muito elevadas, às vezes até que estão querendo reencarnar, né? Então eles estão planejando, envolve muita gente, envolve milhares de espíritos, às vezes centenas, milhares de espíritos, né? Então quando há processos de ajuda muito interessantes, muito amplos, existe um movimentar muito grande de recursos, de pessoas, geralmente é porque tem interesse de alguém bem elevado. Ele entra com recursos muito grandes. É como um investidor que vai aplicar uma quantia de recursos muito grandes. Então ele faz aquela indústria, né, movimenta a cidade, movimenta... Também tem isso espiritualmente. Então você pega um espírito que tem méritos, que tem créditos no plano espiritual, tá com a ficha limpa, tá com o nome bonito lá no Serasa, no plano espiritual lá. Ele entra com muitos recursos. Ele aposta muito em determinado grupo, em determinada pessoa, né, em determinado sofredor. Então ele aposta muito, imobiliza um exército de trabalhadores. É assim que funciona, pessoal. É o que a gente observa, né, acontecer. Então vamos ver aqui, né, para terminar. Tendo Levi feito uma pausa, Antero, demonstrando todo o seu interesse no caso, completou sensibilizado, né?
Olha aqui que interessante, né? Antero demonstrando todo o seu interesse no caso. Por quê? Porque o próprio Antero aqui, ele tem ligação com o Sukarno também, né? Tem uma nota aqui do autor, do César, né? Antero nos relatou certa vez, sem maiores detalhes, que se considerava um dos culpados pela falência moral de Sukarno. Em virtude disso, desde que tomara consciência de sua responsabilidade, esforçava-se o máximo para ajudar o antigo cúmplice. Estão vendo? Né? Então entra interesses de muita gente, espíritos de muita elevação, espíritos de uma elevação mais mediana, entra interesses de muita gente, né? Aí quando são feitos esses trabalhos de ajuda, que acaba também ajudando um monte de gente, né? Então, o Antero falou, vamos aguardar, Deus proverá. Ainda uma vez, não podemos deixar de admirar a ação desses generosos companheiros da espiritualidade, que tudo fazem em prol dos semelhantes. Enquanto julgávamos que o único objetivo da expedição era ajudar Solange, eles estavam trabalhando também em benefício do seu algoz. Quanto nos falta ainda aprender. Tá vendo, pessoal? A gente achava que a Solange era a única a ser ajudada, né? Na verdade, a gente foi vendo que havia interesses mais profundos ainda, né? E que envolvia toda uma organização, e o chefe da organização, e um espírito de muita luz ligado a esse chefe da organização. É interessante, mas nesses casos de obsessão, a gente percebe isso. Às vezes você começa a puxar, você puxa um fiozinho, aí vai vindo mais e vai puxando, e a coisa vai engrossando, inclusive, né? Quanto mais você vai puxando, você não sabe, na verdade, nada, né? A gente não sabe nada. A gente vai vendo com o tempo que a coisa era muito maior do que a gente imaginava, né? E haviam muitos mais interesses envolvidos do que a gente supunha, né? E a gente nem vai saber também, nessa encarnação a gente não vai ter essa visão de conjunto, né? Só no plano espiritual mesmo é que a gente vai saber da extensão das coisas, né? A gente não tem. Por isso que o Emmanuel fala, né? O Emmanuel fala que nós não temos, na verdade, a exata noção do benefício, nós não temos capacidade de avaliar o tamanho do benefício que é uma reunião mediúnica, por exemplo. Nós não temos como avaliar aqui na Terra, né? Porque envolve tantos casos de obsessão, de desobsessão, né? Envolve tanta ajuda, né? Que a gente não tem condição de avaliar aqui na Terra ainda, né? Só no mesmo plano espiritual, e olha lá ainda, hein? Porque a coisa é tão grande que a gente não tem a exata noção, tá? Pessoal, então vamos finalizar, né? Estamos já com 1h13 de estudo aí já, né? Acabei passando um pouquinho, vocês me desculpem, né? Mas é que o assunto estava interessante, eu queria terminar esse assunto logo também. Vamos, né? Então vamos fazer a nossa prece final, né? Mais uma vez, agradecendo a Deus por tamanha ajuda que todos nós temos recebido. Que possamos então sentir essa aura nos iluminando, nos protegendo com cintilações coloridas, com tons, tonalidades variadas, uma dinâmica de luz, com ondas de paz envolvendo os nossos ambientes, a nossa família, flores caindo do alto, pétalas de rosas caindo sobre nós, vindas de muito longe, vindas de outras dimensões, como efeito de vibrações emitidas por almas caridosas, elevadas e sábias, e que valorizam estudos sobre o espírito, valorizam a ajuda dada aos sofredores e todo o nosso esforço de elevação, e por isso nos envolvem com infinito amor, com infinita ternura, e
que possamos receber essas energias que nos são dadas por acréscimo de misericórdia e são fixadas em nosso corpo, em nossas células, em cada órgão, no nosso perispírito e na nossa mente como estímulos à fé, à confiança, ao amor, à tolerância, à paciência, à resignação, ao devotamento. Muito obrigado, Senhor Jesus, que possamos descansar agora em nossos lares e na hora do sono descansarmos o corpo, mas continuarmos no nosso trabalho de evolução espiritual, buscando a presença amiga desses espíritos bondosos, que são verdadeiros amigos para todos nós e que nos proporcionam a sua companhia amorosa, terna, agradável, com a qual nós podemos retornar ao nosso corpo, trazendo todos os estímulos à saúde. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos. A Rosana, Margarida, a Rosenda, a Adriana, a Maria, a Wanda. O que mais aqui? A Tânia. Tânia, acho que eu já falei, né? Tânia. Todos vocês que estão com a gente, Rosarinho, tá? Muita paz a todos. Ana Cláudia, né? E também quem esteve conosco aí acompanhando, né, o material gravado, um grande abraço, tá? Tenha um excelente final de semana, lembrando que domingo teremos estudo, tá bom? Às 10 horas da manhã. Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.